Boa tarde, senhores vereadores. Registrar aqui a presença do vereador Nicola Martins, Daniel Cipriano, Marquinhos Machado e vereador Juarez de Jesus. Havendo quórum regimental, declaro aberta a reunião ordinária da Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Justificar aqui a ausência do vereador Luiz Fontana e Aldinei Potelec. Justificativa de ausência número 405/2025. Peço ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. PL 119/2025 institui o Cadastro Municipal da População em Situação de Rua no município de Criciúma e das outras providências. Autoria, vereador Aldinei João Potelec. Relator, vereador Marco Machado. Senhor vereador, pode fazer a sua... Obrigado, presidente Goretti. Satisfação enorme ser presidido por Vossa Excelência na Comissão de Saúde hoje. Cumprimentar, antes de fazer o meu relatório, não posso não fazê-lo, presidente. Cumprimentar o vereador Daniel Cipriano pelo seu aniversário, desejá-lo com uma vida longa, cheia de paz e saúde. Senhora presidente, eu voto pela aprovação desse projeto e louvar a iniciativa do vereador Aldinei Potelec, que dá mais uma ferramenta, mais um instrumento de controle ao Poder Executivo, que é fazer o cadastro das pessoas em situação de rua em Criciúma. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis para a discussão e os contrários manifestem. O projeto foi aprovado. PL 123/2025 institui o programa Desconstruindo a Dependência, Caminhos para a Superação da Violência Patrimonial, no município de Criciúma e das outras providências. Autoria, vereadora Giovana Vitor Mondar, do PCdoB. Relator, vereador Nicola Martins. Permanecerei com a matéria, presidente. Seguimos com a próxima matéria. PL 124/2025 altera o dispositivo da Lei número 8695, de 28 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a consolidação das leis municipais de Criciúma sobre álcool, tabaco, outras drogas e dependências, bem como sobre o sistema SISMAD, o Conselho COMAD e o Fundo FUCOM Municipal para álcool, tabaco e outras drogas e dependências. Autoria, vereadora Giovana Vitor Mondardo, PCdoB. Vereador Juarez de Jesus. Permaneço com a matéria. PLC EXE número 13/2025 altera a Lei Complementar número 53 de 16 de julho de 2007, dispondo sobre a reestruturação dos conselhos do Criciúma Prev, promovendo a criação do Comitê de Investimentos da Autarquia nos termos da Lei Federal número 9.717/1998 e das outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Wagner Espíndola Rodrigues. Relator, vereador Nicola Hilário Martins. Presidente, o Darcy veio na CCJ, explicou essa matéria, ficou muito fácil de entender, é um valor de cerca de 4.500, menos de R$5.000 por mês, que vai qualificar as pessoas que vão fazer parte desse comitê de investimentos do Criciúma Prev, que tem uma massa boa na segregação de massas, tem uma massa que está superavitária em mais de R$100 milhões, então precisa ter gente qualificada para fazer parte desse comitê, e você só consegue gente qualificada se você pagar também, né? Vamos ser bem sinceros, né? Precisa pagar as pessoas para elas virem e se sentirem responsáveis por aquilo ali. Então, dou pela aprovação a matéria. A matéria constitui em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis para a discussão e os contrários manifestem. Aprovado. Então, nós vamos receber aqui hoje, então, a senhora Rúbia Bresciani para tratar dos assuntos referentes aos contratos dos cemitérios municipais. Convido a senhora para que adentre a essa casa. Boa tarde. Boa tarde. Então, damos as boas-vindas à Rúbia, né, que vem aqui nos tirar algumas dúvidas
Eu não sei como é que nós vamos proceder, talvez deixar os vereadores perguntarem primeiro, ou ela começa falando? Uma questão de ordem, presidente. Bom, questão de ordem, senhor presidente. Presidente, só para destacar, nós trouxemos aqui o pessoal das funerárias, né, mas o objetivo era trazer o pessoal dos cemitérios, teve toda aquela situação, e naquela reunião a gente questionou sobre o fiscal de contrato dos cemitérios. Depois a própria Rúbia entendeu a situação e foi buscar mais informações, porque ela é fiscal desse... Não é? Eu fui... Não era. Mas ela foi buscar mais informações sobre esse contrato em específico e hoje ela volta para dar essas informações, ver o que ela apurou e aí, se surgir alguma dúvida entre nós, a gente vai levando essa sessão. Então, a palavra está com a senhora, dona Rubia. Então, boa tarde. Não, eu vim na segunda, eu acho que eu fui nomeada na terça ou na quarta, tá? Fiscal do contrato, por isso que eu... Então, assim, né, faz poucos dias, acho que faz uns 15 dias que eu fui, então, designada para ser fiscal dos contratos, do contrato 018 de 2019, né? E aí, na semana retrasada, a gente fez uma visita nos cemitérios, na qual a gente fez alguns levantamentos, alguns apontamentos, que eu também já notifiquei o cemitério, uma dúvida que era em relação não é alvará, é o licenciamento ambiental, né, que os 4 cemitérios eles não dispõem, e aí em conversa eu notifiquei a empresa e aí eles já reabriram, né, junto esses protocolos e já estão dando sequência então nesses alvarás. O do São Luís está quase tudo certinho para a emissão desse licenciamento, só falta eles conectar a rede de esgoto junto à Casan ali. Então já está tudo ok, é isso que falta. E o restante já está sendo avaliado também lá pelo setor. Eu estive lá hoje de manhã e já conversei com o Felipe, então eles já estavam reavaliando os documentos que foi encaminhado tanto do Brasília quanto do Rio Maine, quanto o do Sangão, então já está tudo ok. A gente tem algumas melhorias que precisam ser feitas, eu digo de manutenção mesmo, né? Então, quanto à capela lá da Brasília, eu acho que eu até já conversei com o responsável que administra aqui, que é responsável aqui no município de Criciúma, para a gente fazer algumas melhorias como estofados, né? Hoje no contrato que previa era a reforma dos 4 banheiros, tá? Dos 4 cemitérios, desculpa, os banheiros dos 4 cemitérios. Ele previa também a climatização, que já está, todas as capelas têm climatização, e ele também previa a pavimentação do estacionamento do Brasília, tá? E aí também as melhorias que precisam ser feitas, a manutenção toda. Então, assim, eu já conversei, era algo que eu já estava conversando com o Rogério, que é o responsável, mesmo antes de eu ser, né, a fiscal do contrato, porque eu acho que a gente precisa dar uma condição digna para as famílias que lá chegam e lá permanecem por um tempo, né, durante os velórios. Então, assim, eu já tinha conversado com ele para ter um bebedouro, tem esse bebedouro, e também fazer a parte de manutenção, tanto da infraestrutura quanto de materiais como cadeiras, tudo que for necessário. Eu acho que tem que fazer uma mudança lá, e eu também já fiz até um relatório aqui, né, dessas visitas que foram feitas junto ao fiscal, e aí também já notifiquei a empresa para ver o que eles vão, né, me colocar. Também já conversei com o Rogério, hoje ele não estava na cidade, mas a partir de amanhã ele já está, e daí então a gente vai sentar pessoalmente para poder conversar e ajustar essas demandas. Quero dizer que esse contrato é desde 2019, eu iniciei agora, então a gente precisa de um tempo também para se familiarizar. Quanto ao estacionamento ali também, que foi algo que foi comentado aqui, eu notifiquei o cemitério, eu notifiquei a concessionária, e a mesma me disse que tinha um projeto que foi avaliado, e aí o projeto na qual eles tinham realizado no ano passado era de fazer com que aumentassem ali eu até peguei lá hoje na prefeitura, porque tem um espaço bem amplo ali na frente do cemitério do Brasília, né? Então a proposta era o quê? Era trazer o muro mais à frente para fazer novas capelas, porque se vocês verificarem aqui já estão todas, né, os terrenos ocupados. Mas foi algo que a comunidade não sinalizou positivamente, né? E aí esse projeto parou. Então eles realizaram somente um espaço ali
do calçamento ali em frente à capela mortuária. E aí agora a gente vai verificar, né, para a gente estar ajustando esse restante aqui, porque pelo que eu vejo aqui está bem feio também, né, essa frente desse cemitério aqui, então a gente precisa aumentar um pouco. Não temos muitos velórios lá mês, tá? Em torno de 7 a 10 velórios, tá, que a gente tem lá. E aí, segundo a empresa, diz que o estacionamento que hoje tem lá é o suficiente. Mas, como eu comecei agora, o que eu quero fazer? A partir do momento que passar na central, que vai ter um velório lá, eu quero ir lá ver pessoalmente se realmente aquele estacionamento é o suficiente ou não. Porque a gente precisa, se não for o suficiente, a gente vai ter que fazer mais estacionamentos, né? E aí, aqui no contrato, ele até fala, não é de estacionamento, deixa eu ver aqui como é que está a cláusula aqui, na verdade é no termo de referência, né? Fala aqui que pavimentação geral do pátio de estacionamento de veículos na unidade do bairro Brasília. É que ele fala geral, né? Isso, ele não determina um espaço que é o estacionamento, mas eu acho que se tem necessidade, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? E aí seria isso. Lá no Sangão Parque também a gente estava com uma dificuldade, ou melhor, tá bem escuro lá, porque roubaram os fios, então acabou ficando sem iluminação, mas a empresa já está providenciando. E aí tem algumas coisas que não têm acessibilidade para pessoas deficientes, daí também a gente já notificou alguns cemitérios. Mas assim, o estado mais precário assim que eu vejo que a gente precisa dar uma boa atenção é no cemitério do Brasília, assim, na parte de manutenção. E aí o que realmente eles não estavam cumprindo, que era o licenciamento, e aí a parte ali do estacionamento, que daí a gente tem que delimitar o que é estacionamento e o que não é, né? Presidente, obrigado. Rúbia, primeiro, obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui esclarecer para nós alguns pontos. Perguntar num primeiro momento se você pode disponibilizar esses documentos para nós, se não pode. Eu acho que vocês façam um requerimento que daí eu encaminho. O que vocês acham? Que eu acho que fica melhor, porque esse aqui eu trouxe mais um rascunhozinho. Tudo bem. Essa pauta do cemitério do bairro Brasília me é uma pauta muito cara, e eu estou trazendo para a singularidade mesmo, porque eu preciso falar pelo meu mandato, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, falar pelo mandato dos colegas. Mas acredito que, para todos nós aqui, é muito importante, principalmente para o vereador Juarez, que é daquela região, nascido e criado na região da Grande Próspera, e vem defendendo isso há muito mais tempo e com muito mais propriedade. Mas, quando a gente fala no estacionamento do bairro Brasília, eu também acho que ele comporta as necessidades, mas a questão ali é a manutenção. Não dá para o estacionamento ficar daquele jeito, com aquele chão todo desnivelado, em cima de terra. Aquilo é preciso de um calçamento para aquela região. E, principalmente, na capela mortuária, onde a gente vai visitar os amigos que, infelizmente, nos deixam em momentos de muita dor. Não dá para a gente, por exemplo, estar velando o ente querido ali, a família está velando o ente querido e tomando café em cima do morto. É preciso se pensar num projeto para aquela capela mortuária, e aí precisa ver de quem é a responsabilidade para tirar isso efetivamente do papel. Eu tenho plena convicção que, do jeito que está e só tapear, não vai ficar bom. Aquilo é importante que se pense numa capela mortuária maior, para os tempos que a gente está vivendo, para a necessidade que a gente está vivendo, e o estacionamento, sem sombra de dúvida nenhuma, ele comporta a demanda, mas do jeito que está, no chão, no areião, não dá para se pensar naquilo também. É preciso pensar em algum tipo de calçamento ali para suprir as necessidades, e principalmente na capela mortuária em si, que é preciso ou derruba aquilo e faz uma nova, ou amplia aquilo de forma significativa para atender as necessidades do bairro Brasília e de toda a região ali. Só para colaborar, eu estive num velório ali no sábado, e era um velório bem extenso da nossa casa, né? E o pessoal que colocou o carro em cima da grama, vereador Marquinhos, eu quase fiquei atolada, porque o espaço é ótimo, acho que não precisa ampliar o espaço, mas a melhoria, principalmente colocar algum material ou calçar. Ali, teve várias pessoas que estavam próximo do meu carro ali, que tiveram que empurrar o carro porque não saía mais por causa da grama muito úmida, né? Então, ali precisa, e a capela mortuária lá também, eu acredito que tem que ser ampliada e tomada de uma forma melhor, porque do jeito que está, acho que até ela está insalubre, né? Eu gostaria de também contribuir. Uma parte, vereador. Eu peço a Deus que eu dure pelo menos mais uns 50, 60 anos, tá bom.
Se fosse amanhã, eu ia pedir para minha família para não ser velado na Brasília, porque talvez até por isso que é tão pouco utilizado, porque o espaço é muito ruim, muito ruim. Eu fui numa situação agora recentemente que tinha 2 velórios sendo feitos simultaneamente, e aí fica uma bagunça. Cabe quantas pessoas dentro daquela sala? Se chegar alguém que tem um pouquinho mais de influência, que tem um pouquinho mais de alguém da comunidade, não sei como é que fica ali. Não tem, o espaço não representa aquela comunidade, aquela região. Então, até se falava, vereador Marcos, na outra legislatura, falavam em utilizar, aumentar ali naquele espaço do estacionamento, daí, nossa comunidade, quem mora ali na frente, ali tem mosca, cheiro, mau cheiro, e aí o pessoal ficou indignado com essa situação, e acredito eu que isso não se levanta mais essa possibilidade, porque realmente, senão daqui a pouco vão fazer capela dentro da casa das pessoas lá, porque já está muito próximo, não tem condições de jogar isso para frente. Mas, o que falou do estacionamento péssimo, do jeito que está. Dentro ali é grama, eu fui recentemente ali, a grama cortadinha, certinho, beleza. Mas quando chove, não tem como entrar ali dentro, porque vira um pantano só. Então, é indigno. Pega um dia de chuva, que não tem como ficar todo mundo lá dentro. Olha, não tem condições. A família tem que fazer uma vaquinha para levar lá para o Milênio, levar para outro lugar, porque ali não tem condições. Era isso. Presidente, primeiro agradecer a Rúbia por ter já trazido algumas informações bem importantes. O contrato, vereador Marcos, o contrato e o termo de referência desse contrato dos 4 cemitérios, ele já está numa resposta de requerimento que o vereador Fontana fez nesse ano. Então, no nosso sistema ele já está disponível, mas outros dados que a Rúbia traz, realmente é importante que a gente depois passe para o Léo para ele fazer o requerimento em nome da nossa comissão. Sobre o estacionamento do Brasília, chovendo molhado, né? Literalmente chovendo molhado, porque ele realmente precisa disso. Talvez, Rúbia, chamar a empresa realmente e fazer essa revisão contratual, porque o contrato fala em 2 anos para realizar aquelas melhorias ali. É um contrato de 2019. Nós estamos em 2025. As necessidades mudaram, né? E tem que ver se eles cumpriram, e aí tem essa questão do estacionamento que precisa ser bem vista. Mas tem necessidades que mudaram. Lá no cemitério do Rio Maina, por exemplo, ou as pessoas passam calor ou as pessoas ficam na chuva. No cemitério do Rio Maina, Maicon, você sabe muito bem. Porque é muito curtinho o espaço coberto. No fim da tarde, porque fica contra o sol, no fim da tarde, se tem velório no fim da tarde, aquilo lá, e no verão, aquilo lá se torna um caos de calor mesmo. E na chuva, as pessoas têm que ficar amontoadas, literalmente tomando café em cima do morto. Então, no Rio Maina também precisa. Então, queria sugerir chamar a empresa e fazer essa revisão contratual. O ajuste da concessão. Se tiver que fazer o ajuste financeiro para eles poderem fazer essas melhorias, isso é muito importante. Essa revisão da concessão com 6 anos, ela está com 6 anos, então a revisão da concessão, queria sugerir isso e até colocar isso depois no próprio requerimento, para que essas melhorias sejam feitas. E quais são essas melhorias? Que a gente chame as comunidades, principalmente a comunidade do Rio Maina, da Grande Próspera, Brasília, e o outro cemitério que não do São Luís, o outro é o do Sangão, chamar as comunidades e entender, comunidades, quais são as principais necessidades do cemitério de vocês hoje? São essas. Não precisa ser uma audiência pública, uma reunião com a comunidade mesmo, para compreender. E, a partir disso, fazer essa revisão contratual com a empresa, para a gente poder fazer essas melhorias. Né? Porque são melhorias que já vêm de um tempo, e algumas, como é o caso ali do estacionamento,
tem esse problema a ser resolvido. Então fica como uma sugestão da Câmara de Vereadores, da Comissão de Saúde e Assistência Social, essa revisão contratual. E até mesmo, agora que você é fiscal do contrato, maior controle financeiro do próprio contrato também, que é importante entender se eles estão cumprindo os valores que o termo de referência deixa muito claro que tem que ser cobrados. Então, acho que o Léo pode encaminhar esse requerimento pela comissão, né? Mais algum vereador quer se manifestar? Então, a gente agradece, né, a Rúbia por estar aqui. E, então, depois desse requerimento, a gente volta a discutir, quem sabe, com as comunidades, né, vereador Nicolas, tá bom? Não, eu acho que é bem interessante, as sugestões são bem válidas. É como eu falo, quando a gente fala em ampliação de espaço, isso não está previsto no contrato, mas é algo que a gente pode estar conversando entre a gestão e também a concessionária para ver se tem a possibilidade. Realmente, algumas manutenções elas precisam ser realizadas. O Rio Maina, eu estive lá um tempo atrás e realmente é um sol assim. Na minha opinião, é muito pequenas capelas hoje que a gente tem aqui, né, para fazer para comportar, né, os velórios que a gente que precisam ser realizados. Então, acho que é de grande valia essa conversa também entre a gestão e a concessionária. E seria isso, eu agradeço, e aí o Léo me encaminha aqui, a gente faz, aí eu direciono para vocês todas as notificações também que eu já encaminhei à empresa. Então, eu sempre tive uma boa relação com, né, a empresa que aqui faz a concessão, a gente consegue trabalhar, alinhar, né, as partes, porque a gente sempre fala que é o fim do nosso trabalho, então a gente precisa acompanhar. E sim, eu estarei fazendo algumas... Eu não tenho um sistema próprio, né, para isso, mas através de uma planilha, algo que a gente consiga visualizar o que é feito lá hoje, né? E aí também a tabela que eles utilizam ainda é de 2018, na verdade, né? Porque é 2019, desculpa, não teve reajuste nenhum, e aí são aqueles preços que são praticados. Então era isso, meu muito obrigada, tá? Precisando, estou à disposição. Obrigada, senhora Rubim, então, por estar presente. Obrigada. Assim encerro a presente sessão e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, que será na segunda-feira, dia 27/10/2025, às 14h30, neste plenário. Uma boa tarde a todos.